Sabe quando a vida parece desmontar tudo que você conhecia? Um relacionamento, uma perda, uma doença ou uma mudança inesperada? Na hora a sensação é de destruição, mas e se em vez de fim, isso pudesse ser visto como uma transformação? Universos paralelos, onde as almas se encontram. Olá, desejo muita luz a todos. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram. Não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, eu convido a todos para seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Hoje nós vamos falar sobre a lei de destruição. É o capítulo 6, o item 1, lei de destruição necessária e lei de destruição abusiva, do Livro dos Espíritos. E a partir da questão 728, nós vamos trazer uma reflexão sobre essa lei de destruição. Mas como é um assunto que demanda muitas reflexões, nós vamos falar hoje somente da lei de destruição necessária. E em um outro episódio falaremos sobre a destruição abusiva. E também vamos explorar um paralelo entre as diferentes correntes religiosas, filosóficas e a visão da doutrina espírita, entendendo como muitas delas se encontram em princípios semelhantes de transformação, renovação e equilíbrio da existência. À luz do Espiritismo, sob uma nova perspectiva. E a questão que nós temos como base hoje para iniciar essa reflexão é a questão 728 do Livro dos Espíritos. E ela diz assim: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta dos Espíritos: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição é apenas uma transformação, cujo objetivo é a renovação e a melhoria dos seres vivos. Indo mais a fundo nessa questão do Livro dos Espíritos, eu convido você a pensar do ponto de vista espiritual, pois ainda somos muito materialistas. E assimilar essa palavra destruição, ela não é fácil. Então, vamos explorar um pouco do ponto de vista da vida prática, espiritual e moral. Como a resposta no Livro dos Espíritos diz, a destruição, ela é natural. Tudo na natureza se destrói. Ou seja, para que um ciclo termine e outro se inicie. Então, eu quero trazer aqui alguns exemplos práticos do nosso dia a dia que às vezes nós não percebemos. Por exemplo, a roupa que estamos usando hoje, até o alimento que nós ingerimos. A roupa, o algodão, ele precisou ser destruído e transformado em tecido, que por sua vez foi transformado em roupas, né? E as demais coisas que são feitas com o tecido. A planta, como exemplo, ela precisou ser destruída e transformada, que ao ingerirmos se transformou em nutrientes para o nosso corpo, que é essencial para a manutenção da nossa saúde, para a nossa existência. Sendo assim, se entendermos que a destruição do nosso alimento é um processo de transformação, nós devemos levar essa interpretação para todos os aspectos da nossa vida. Um assunto ainda que é muito delicado para a gente falar é a morte. A morte também nada mais é que uma destruição para uma transformação. Mas, como eu falei anteriormente, nós ainda somos muito apegados à matéria. Nós temos o apego. Então, é difícil a gente assimilar essa palavra. Então, quando a morte de um ente querido nosso se dá, logo nós pensamos na destruição como um aniquilamento, como aquela pessoa deixou de existir. Mas se nós voltarmos o nosso olhar para a perspectiva espiritual, do ponto de vista espiritual, nós entendemos que o nosso espírito é imortal. Então, logo que é imortal, não se destrói. Outro exemplo também que podemos trazer aqui é na natureza. Os animais, por exemplo, eles se destroem para se alimentarem e proteger a raça da extinção. E tem um duplo objetivo nessa destruição, que é proteger a extinção daquela raça
e evitar a reprodução excessiva, porque se isso acontece, há um desequilíbrio na flora e na fauna. Na natureza, tudo está interligado, ou seja, há necessidade de que coisas sejam destruídas para que encerre um ciclo e inicie outro. Eu quero trazer também alguns exemplos básicos. Por exemplo, nós temos o plástico. O plástico ele vem do petróleo e o petróleo, por sua vez, vem da natureza. O vidro ele vem da areia. O papel que utilizamos, ele vem da madeira. A tecnologia que nós estamos utilizando aqui hoje para fazer essa gravação, ela vem do metal, do silício, da energia. Ou seja, tudo precisa ser destruído e transformado. Dessa mesma linha de raciocínio, tem uma história que aconteceu quando eu era criança. Então, eu quero trazer porque ela ilustra bem tudo isso que estamos falando, né, da forma material. Quando eu era criança, a gente morava em um lugar longe da cidade, né, nós éramos em 7. Então, a minha mãe, ela pegava as roupas dela e destruía, vamos dizer assim, para transformar em roupas de criança. Ou seja, ela utilizava das roupas dela para transformar em roupas para a gente, que nós éramos crianças. Então, crianças de 2, 3, 4 e 5 anos. Então, como podemos ver, a destruição ela faz parte em todos os sentidos das nossas vidas. É porque é uma palavra tão forte, né, de se pronunciar, de se utilizar, que isso nos assusta. Nós falamos muito sobre o aspecto da destruição do ponto de vista material. Agora nós vamos falar um pouco sobre o aspecto moral. Hoje em dia, nós falamos muito na reforma íntima, no equilíbrio emocional, no autoconhecimento. E o que precisamos refletir muito é sobre os sentimentos que nos levam a fazer muitas coisas que não estão de acordo com os conhecimentos morais. O que precisamos refletir sobre isso é que, indiscutivelmente, precisamos destruir os sentimentos do orgulho, do egoísmo, da mágoa, do rancor e da corrupção dentro de nós. E como podemos fazer isso? Podemos fazer isso destruindo esses sentimentos no nosso dia a dia, fazendo bem, olhar além das aparências, porque às vezes nós temos um familiar ou um conhecido próximo passando por momentos difíceis e nós estamos tão preocupados com os nossos trabalhos, com a nossa vida diária, com a nossa correria, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Claro que nós temos que nos cuidar, todos precisamos disso, mas precisamos enxergar mais além, porque neste mundo existem muitas pessoas que precisam de um olhar de perto, que precisam de uma conversa, que precisam de uma palavra, ou muitas vezes somente você ficar ali do lado. Pois o que mais falta hoje em dia é a caridade do tempo. A caridade material é a mais fácil de ser feita. Então vamos praticar mais a caridade do tempo. Dessa forma nós podemos destruir esses sentimentos que nos impedem de ajudar o nosso próximo. Nós também podemos praticar o perdão das ofensas, como diz a oração do Pai Nosso. Porque o perdão é a libertação para a nossa alma. Hoje também estamos em um ponto onde nós pedimos em nossas orações paz para o mundo. Mas essa paz, para ela ser, vamos dizer assim, para ser uma paz mundial, nós precisamos primeiro destruir esse sentimento da cólera, da ira, o egoísmo, o orgulho, que são as chagas da humanidade. E quando nós, humanidade, entendermos que a paz ela não se encontra em um lugar físico, em um lugar específico, mas sim cultivada dentro de cada um de nós, essa paz ela vai sim realmente reinar no mundo. Portanto, meus amigos, precisamos refletir e compreender que estamos em um caminho de destruição, transformação e renascimento. E, acima de tudo, precisamos praticar o maior ensinamento que Jesus nos trouxe, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E seguindo nossos estudos com base na lei de destruição, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais em outras formas de ver a vida,
com base nesse tema, que vão para além um pouquinho, né, do que a gente está acostumado aqui, do que é confortável para nós dentro da doutrina espírita. Universos paralelos, ele se propõe a trazer outras formas de ver o mundo e para a gente aqui isso é muito importante, porque é uma forma da gente aprender um pouquinho mais sobre o universo do outro. Eu trouxe algumas linhas filosóficas, como o estoicismo e o existencialismo, que assim como dentro da doutrina espírita, que a gente acabou de ver, que a Alina trouxe aqui pra gente, elas também contribuem com o nosso entendimento com relação à finitude das coisas, especialmente no campo material. O estoicismo, por exemplo, nos sugere a aceitar a impermanência da vida com serenidade. Sêneca, por exemplo, já nos lembrava que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade, uma vez que na realidade existem movimentos naturais e estão fora do nosso controle. Na verdade, o que está mais dentro do nosso controle é a nossa mente e a forma como reagimos a isso. O existencialismo já é uma linha filosófica que traz um conceito um pouco diferente. Ele se consolidou dentro de um contexto de guerras, onde as pessoas foram ali forçadas a enxergar a vida da forma frágil como ela é, essa existência aqui na Terra. E dentro desse conceito, as pessoas precisavam entender não somente a forma natural da finitude das coisas, mas também surgiu ali uma pergunta que é: se eu só tenho essa vida, o que é que eu preciso fazer dela? O que é que eu vou fazer dela? Dentro dessa linha, o existencialismo ele surge responsabilizando as pessoas pelas suas decisões. Ou seja, se você só tem essa vida, né, se essa vida ela tem um fim, o que é que você vai fazer dela? O que você se torna, então, responsável pelas suas atitudes, por aquilo que você desenvolve aqui dentro. Ou seja, olha que só que interessante, a gente traz aqui o conceito, né, do espiritismo, que traz a questão da evolução espiritual, mas também temos essa vertente aqui, né, do existencialismo, que é uma filosofia que ela, apesar de não trazer o conceito espiritual, ela também reforça da importância, né, da nossa responsabilização pelas nossas atitudes, daquilo que a gente desenvolve aqui nessa Terra. Partindo para a filosofia hindu ou hinduísmo, eu achei muito interessante o conceito que eles trazem com relação à lei de destruição. E, na verdade, eles levam a destruição muito a sério. No hinduísmo, eles têm uma divindade específica, né, que é responsável pela destruição, que é Shiva. Mas é muito interessante a forma como eles abordam isso, que assim como no espiritismo, a destruição ela também é encarada como uma transformação. Ou seja, existe essa divindade que ela é responsável por destruir aquilo que já cumpriu com o seu propósito, para que uma coisa nova, para que a transformação ela aconteça. No hinduísmo é até interessante o conceito de apego para eles, porque o apego material em excesso é significado, né, sinônimo de sofrimento. Portanto, quem segue essa filosofia consegue ter um pouco mais de consciência sobre a mudança, conseguindo abrir espaço para uma lucidez e o desapego. Bom, e seguindo agora, né, dentro da vertente mais religiosa, para ampliarmos ainda nossos horizontes aqui dentro dessa compreensão, podemos citar aqui o cristianismo, o islamismo e o judaísmo como religiões que também, como o espiritismo, compartilham, né, desse entendimento de uma vida eterna. No cristianismo, a vida terrena ela é passageira e a morte não é um fim definitivo. O sofrimento dentro dessa crença pode ter algum sentido, e a morte é atravessada pela ideia de redenção e esperança. Para os muçulmanos, a vida na Terra é considerada como uma prova e uma preparação. A morte aqui ela é vista como um plano divino, e as pessoas que professam dessa fé são chamadas a uma responsabilidade moral diante de Deus. Ainda dentro desse contexto de destruição com foco na morte, né, dentro das perspectivas aqui religiosas, o judaísmo ele traz uma reflexão muito interessante. Dentro da fé judaica há uma grande valorização da vida presente e a morte ela é vista com muita seriedade. Então, mesmo sendo vista como parte da condição humana, a morte física ela não apaga o valor da vida. Bom, gente, como podemos ver que através dessa questão do Livro dos Espíritos, nós podemos trazer uma reflexão muito grande sobre o assunto da destruição necessária. E diante dessa pergunta, nós conseguimos trazer também as semelhanças que existem entre essas diferentes correntes religiosas e filosóficas. E é muito interessante quando a gente busca essas informações e a gente vê como nós somos parecidos, né?
nós temos mais semelhanças do que nós imaginamos. Do meu lado é uma das coisas preferidas para mim, porque eu acho que é onde a gente se encaixa, onde você percebe, né, as semelhanças que a gente tem ali um com o outro, e que mesmo dentro das diferenças, né, que quando eu fui estudar ali, praticamente a diferença era de nomes. Né? Cada linha ali de raciocínio, ela tem ali as suas particularidades, né? Cada linha religiosa, cada linha filosófica tem as suas particularidades, mas a sensação é que vai tudo para o mesmo caminho. E esse ponto, né, essa intersecção, eu acho que é onde a gente se encontra e onde a gente tem as nossas semelhanças ali um com o outro. E para concluir, eu quero trazer aqui uma famosa frase do químico francês Antoine Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Muito bem, amiga. Eu espero que essa transformação aconteça também, né? Que o interesse de quem ficou até o final se transforme numa inscrição aqui no YouTube, no nosso canal, para que você consiga acompanhar mais conteúdos que a gente vai trazer aqui no decorrer do tempo. Hoje a gente conseguiu entrar um pouquinho mais, né, em diferentes ali formas de pensar a vida, e a nossa intenção é trazer isso e muito mais. Não vou perder a oportunidade também de te convidar para nos seguir nas redes sociais, em universosparalelos.space, para continuar acompanhando o nosso trabalho, os cortes dos nossos episódios por lá. E com isso, queremos dizer que, com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e a confiança que nos foi depositada, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, queremos convidar a todos para embarcar nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Amiga. Nossa, mano. Amiga. Juca. Oi, amiga. Vencemos. Mais um. Foi muito fácil. Muito Foi fácil. muito fácil. Muito Travou? fácil. Universos paralelos, onde as almas se encontram